Aleluia! O Cordeiro venceu! Eu começo esse podcast desse jeito, que eu tô muito feliz, gente, porque eu estou novamente com ela, né? Agora vai. Mas antes de iniciarmos esse podcast, aquela velha e boa pedida, se inscreva no meu canal, mande essa mensagem, esse testemunho, essa história para alguém, para edificar a vida de alguém. Tem alguém aí que está precisando ouvir essa história? Tem alguém aí que tem um chamado, um dom e precisa ser incentivado? E você vai ser essa ferramenta para levar essa mensagem para essa pessoa, tá bom? Ó, se você não mandar esse vídeo, esse podcast para essa pessoa, eu vou aparecer no seu sonho para te perturbar, viu? Acorde, levanta-te, resplandece. Olha, antes de começar, eu quero agradecer a vocês, né? Novamente, eu não vou me cansar de agradecer, porque o Senhor tem sido bom para mim, tem sido bom para aqueles que estão ao meu redor, e vocês também que têm me ajudado, que têm me incentivado, que têm aí também mandado, compartilhado, enfim. Continue, faça isso por mim, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do YouTube e vamos para cima juntos, tá bom? Eu preciso de você. Então, bora! Olha, ela é uma pessoa que ela exala o perfume de Cristo. Eu sou suspeita em falar, porque eu tenho convivido com ela mais ou menos há 1 ano, 2 anos, eu acho. Porque a gente congrega junto. Mas ela é uma simplicidade em pessoa ao mesmo tempo. É uma mulher forte, uma mulher que tem um ministério no seu coração, que a gente vê que ela tem amor pelo ministério, pelas coisas do Senhor. E eu tenho a honra de estar aqui com ela, de poder aprender com ela mais uma vez, mais um pouco, e vocês entenderem e saberem, se aprofundarem na história de Aline Ribeiro. Seja bem-vinda! Obrigada! E hoje nós Lili. também estamos acompanhados pelo tecladista Jonas. Mas antes de iniciar com a Aline, eu quero também falar do Jonas. Jonas é um jovem cheio de força, cheio de sonhos, mas é um cara que a gente vê que ama as coisas do Senhor, que tem um chamado muito forte, que tem uma história muito linda, que já está trilhando e tem um caminho longo a percorrer nas bênçãos do Senhor, e grandes coisas tem o Senhor para a sua vida. Amém. Viu? Agradeço até a oportunidade, que a gente tenha uma maravilhosa conversa, fale sobre Deus, né? Que Ele faz parte da nossa vida e vamos nessa. É sobre Ele. E assim, ele tá solteiro, tá? Não que ele esteja procurando, nem que esteja precisando, né? Não é sobre isso. Obrigada, mas eu não Jesus, podia estamos esquecer sobre, né? Se alguém quiser orar, né? Vamos estar orando aí, você... Manda aí, viu? No meu canal, manda seu arroba. Não tá pensando nisso. Mas brincadeiras à parte, não, é brincadeira. Aline, obrigada, minha flor. Minha amiga, eu que agradeço pelo convite. Oi, gente, como que vocês estão? É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. Imagina, nós que somos gratos, eu que sou muito grata pelo Senhor colocar na minha vida pessoas tão especiais. Amém. E hoje, Amém. assim, eu louvo o Senhor pela sua vida, pela sua família, Amém. dos meninos, enfim. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos lá. Aline Ribeiro, da onde que a Aline Ribeiro veio? Onde nasceu a Aline Ribeiro? E como nasceu esse chamado, essa vontade, o dom, eu acredito que você já veio com ele, mas como aflorou essa vocação de entregar a sua vida, a adoração ao Senhor através da música? Como é que foi isso aí? Sim, Nossa. vamos lá. Vamos do começo. Vamos lá, gente. Bom, a Aline Ribeiro, né, quando conheceu Jesus, tinha 8 aninhos de idade. Então, assim, minha família veio do catolicismo. Sim. Né? A gente já era pessoas de fé. Mas eu me converti com 8 anos de idade, que eu fui morar na casa de um pessoal. A gente era inquilino deles. E eles eram da igreja da Assembleia naquela época. Sim. Então convidaram eu e minha mãe para ir na igreja, meu pai, tudo, e a gente foi. E minha mãe, a gente gostou bastante. Isso que eu ia te perguntar, qual foi a primeira sensação que você entrou lá e você já viu? Porque é diferente, né? Tudo é muito diferente. Sim, era diferente pela forma também que as pessoas acolheram a gente, né? Sim. Eu acho que o ambiente que você está, que você é bem acolhido, você é bem recebido, faz toda a diferença pra gente. Você sente vontade de voltar, não é verdade? E a gente se sentiu à vontade. A gente se sentiu acolhido, a gente começou a ir nos cultos, aceitamos Jesus. No mesmo dia? No mesmo dia. Na primeira vez que nós fomos, já aceitamos Jesus. O que você sentiu? O que te levou a ter... Porque, assim, criança, a gente sabe que a criança, ela
8 anos já entende. Já entende. Mas, como é que eu posso te falar? A sua experiência que fez você levantar sua mão e falar, não, é esse caminho que eu quero seguir. Você sentiu a presença de Deus naquele dia? Foi, assim, um encontro? Como é que foi? Eu senti. Eu via que as crianças, naquela época eu entrei nas crianças, né? 8 anos, adolescentes, não me lembro. Mas era diferente a forma, né? Sim. O pessoal viver, a alegria que eles tinham, que é a alegria do Espírito Santo, que é uma alegria diferente, né? Uma alegria que transforma a gente. E era diferente, eu senti algo assim muito especial mesmo. E aí você foi pra frente, assim, com 8 anos? Com 8 anos. Com 8 anos. Aí a gente já deixou a igreja católica, começamos a frequentar a Assembleia de Deus. Inteira. Na verdade, no começo ia só eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai ainda não ia. Aí depois de um tempo, ele foi, aceitou Jesus, deixou de fumar durante um tempão. Que legal. Então foi algo assim que Deus preparou, foi preparado por Deus mesmo pra gente, um passo pra gente conhecer Jesus através desse pessoal. Ai, que bem. E daí pra frente, como é que foi? Aí você começou a frequentar, porque assim, o primeiro amor, ele é motivador, ele é transformador. E assim, hoje o que eu peço muito pro Senhor e nas minhas orações é sobre isso. Que às vezes a gente, no meio do caminho vai se perdendo um pouquinho. Sim. O primeiro amor, né? Mas a gente precisa buscar isso sempre. No teu auge do primeiro amor, quando você estava começando a andar, conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus de uma forma diferente, qual foi o divisor de águas para sua vida, para você falar, não, é esse caminho, é isso que eu quero seguir, esse dom que começou a florar, é isso que eu quero ser, é para esse propósito que eu quero trilhar. Como é que foi? Olha, isso? eu confesso para você que eu percorri... Deu pra entender? Eu confesso para vocês que eu percorri muitos caminhos até aqui. Foram indas e vindas. Uma hora eu estava presente na igreja, uma hora eu não estava. Sim. Uma hora eu estava na igreja e ao mesmo tempo estava fora. Então, assim, eu vivi muitas experiências. Mas há mais ou menos uns 4 anos atrás, que foi onde eu fiquei grávida do Davi e tudo, que nós passamos por uma situação com ele de enfermidade. Sim. E ali que realmente eu comecei a entender quem era Deus. Sim. O que era ter a presença de Jesus. Porque assim, eu achava que ter a presença de Jesus era só, tipo, subir no altar, cantar, ministrar, tipo, quem ia pregar, que sentia, ou era um sentimento gostoso que eu sentia, um arrepio, algo assim, sabe? Eu achava que a presença de Deus era um momento. E há 4 anos atrás eu comecei a entender, cada dia a gente vai entendendo, porque a presença de Deus, ela não tem que ser algo momentâneo. Claro, você sente um momento de arrepio, porque a presença de Deus tem a forma física, né? Mas pra mim, Aline, hoje, a presença de Deus, ela tem que vir com transformação de caráter, de mente, entendeu? Então, esse processo que eu passei com Davi, gente, pra quem não sabe, é meu filho mais novo, de 4 anos. É uma graça. Inclusive, um beijo pro Davi, pro Cauã, pro Lucas, meu marido. Deus abençoe, amo vocês. E isso que eu passei, sabe? Deus me levou para uma escola. Me levou pro deserto, né? Você acredita assim, porque Deus... Eu acho que Deus usa para chamar a nossa atenção situações difíceis, sim, né? Com certeza. Com certeza. Porque assim, quando a gente tá alegre, beleza, a gente consegue celebrar, consegue se chegar ao Senhor, mas eu acho que nas dificuldades a gente consegue ir um pouco mais além, mais a fundo, e a gente conhece Deus de outra forma. É verdade. Né? Eu vejo que no deserto, na dificuldade, você encontra a dependência que você tem em Deus. Verdade. Quando a gente tá muito feliz, a gente fica, mas tipo, eu tô com o carro do ano, cara, saúde tá em dia, todo mundo feliz, as crianças tá numa escola boa, hoje eu tô numa igreja top, tá tudo bem, tô comendo bem, tô viajando, entendeu? E a dependência de Deus? Às vezes a gente sente que, tipo, os frutos materiais que a gente tá colhendo, os financeiros, é até por causa do nosso próprio trabalho. É verdade. Sim, faz parte do nosso trabalho, mas a gente precisa reconhecer que tudo isso vem de Deus. Foi Deus quem nos deu. Se a gente vive da forma que a gente vive bem hoje, é porque o Senhor preparou. É verdade. Então, assim, eu vejo que hoje a presença de Deus, ela tem que vir com algo transformador sobre a nossa vida.
Eu preciso ser uma pessoa diferente. É verdade. Quem olhar pra mim tem que ver algo diferente em mim. Não é tipo assim, a Aline é uma menina que sobe no altar, que canta, que fala em línguas. Não é isso. A pessoa tem que ver, não, ali vai uma mulher de Deus diferente, que carrega a essência, que trata bem a família, que trata bem os filhos, que se preocupa em levar o evangelho de Deus, que é o principal. Sabe? Isso. E Deus veio me tratando há mais ou menos uns 4 anos atrás, que realmente eu tive um encontro com Deus. Eu comecei a entender aquilo que Deus queria de mim, aquilo que eu deveria ser em Deus. E a cada dia estou buscando. Sim, é todo dia, para ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa. É, gata. A gente precisa, eu acho, Deus nos lapida Sim. nas situações difíceis. Com certeza. Você sabe que em alguns momentos da minha vida, também nessa questão de caráter, na questão de capacidade, na questão de baixa estima, Deus trabalha o tempo todo, assim. Uhum. E eu vivi experiências que me fez enxergar de ter essa renovação de mente. Sim. A palavra fala, né, que a gente precisa ter uma mente certeza. renovada Com todos os dias no Senhor. E se você for parar para pensar, todo dia a gente tem a oportunidade de renovar essa mente na palavra também. Porque a palavra, ela é a mesma. A palavra mesmo fala, né? A palavra fala da palavra. A palavra, ela continua sendo a mesma. Mas se você pegar a mesma palavra todos os dias, ela tem algo diferente para te passar. É verdade. Né? Então, assim, o Senhor, ele é maravilhoso, ele usa situações para promover, né, a bondade dele, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Eu creio, e lá em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra, é lindo ele vai completar. Então, eu até me arrepio. Eu creio então, nisso. é algo assim maravilhoso, né? Às vezes o deserto vem e a gente fica desesperado achando que nunca vai acabar. Verdade. Mas ali Deus está mudando o nosso caráter, Deus está nos ensinando, está nos preparando. Sim, é verdade. Para as coisas que Ele quer fazer através da vida da gente, não é verdade? É tudo sobre Ele, né? É tudo sobre o Abba. Sim, agora vamos falar um pouco aqui do seu dom, né? Da ferramenta que Deus colocou na sua vida através da música. Você sempre gostou de cantar? Sempre, desde criança. Sério? Desde criança. Você cantava tudo? Você era daquelas que brincava de pegar microfone e ficar cantando? Tinha um karaokê na minha casa. Aquela... Gente, tinha um karaokê. Família, no dezembro, tinha um né? karaokê na minha casa que só tinha as músicas do Sandy Júnior. Eu gostava. Era só Sandy Júnior. Eu já era E eu me sentia, mas eu já gostava. eu me sentia a Sandy do momento, sabe? Eu achava minha voz igual, cantava que nem ela, tentava cantar igual. Então, naquela época, eu era a Sandy da minha idade. Então, eu me inspirava muito nela, assim, né? Aí, depois eu comecei a ir pra igreja, tudo. Comecei a mudar um pouco minha mente, ouvir mais louvores, essas coisas. Não que seja errado, né? Ouvir Sandy Júnior, não é errado, gente. A gente muda, a gente tem outras prioridades, né? Verdade. A gente dá ouvido a outras coisas. É verdade. Falando disso, de música, é verdade que a música, ela tem muita influência sobre os nossos pensamentos. Com certeza. E vai desencadear nas nossas atitudes, né? Com certeza. O que você acha essa questão da... é meio polêmico esse assunto. Oh, meu Deus! Vou colocar no spray. Apesar, né, de... Tomar até uma água aqui. Eu digo assim, eu acredito, eu não sei se você concorda comigo, tem músicas, eu acho que você vai concordar. Sim. Tem músicas que foram feitas para destruir a criação perfeita de Deus. Sim, então, fazer concordo. você pensar que Com certeza. você é depressivo, fazer você pensar que você pode se matar. O que você acha disso? Não, porque é sério, né? Eu acho que assim, isso não é nem por questão do evangelho, né? O Jonas tá aqui também, ele é músico, acho que ele vai concordar. É comprovado também, meu irmão. cientificamente que a música, ela tem sim, ela consegue transformar a vida de uma pessoa. Olha aí, gente. Eu tô mentindo? Não, é verdade. Até porque quando geralmente a gente tá em algum sentimento específico, quando a gente tá amando, a gente ouve o quê? Músicas que falam sobre aquilo. Românticas. Quando a gente tá triste, a gente vai pra músicas que são mais calmas. Mas por quê? Porque a música tende a pegar o sentimento e elevar lá em cima, trazer à tona, né? E acaba mexendo com a gente, mexe com o nosso ego, né? É verdade. Você vê, se você escuta uma pessoa que tá triste, que tá passando por um deserto, você pega um louvor assim, mais assim, mais melancólico, a pessoa começa a chorar e começa a sentir.
Se você coloca um louvor com mais, assim, celebração, a pessoa já fica ali Já adorando quer com dançar. júbilo, sabe? Então, a música tem esse poder de mexer com a nossa mente, mexer com o nosso coração, com as nossas emoções. Então, assim, gente, não que seja errado ouvir, tipo, música secular, se é assim que o pessoal, né? Pra mim não existe isso. Música é música, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, ouve, verdade. com o que a gente profere, as palavras que saem da nossa boca. A gente tem poder, né, nas tem poder. palavras. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode trazer bênção e pode trazer maldições pra nossa vida também. Então, assim, Vivi, eu tenho muito cuidado com o que eu escuto, com o que a minha casa escuta, com o que os meus filhos escutam, por esse motivo. Mas assim, gente, eu não sou uma pessoa religiosa. Não, sim. Porque assim... Mas eu fui chamada pra cantar sobre Jesus. Sim, e é a sua essência. E a minha essência, eu não abro mão disso, gente. Como é que começou a caminhada? Você começou ministrando na sua igreja local. Depois você foi convidada a ministrar em outros locais. Você diz desde pequenininha? Desde pequenininha. Queremos saber. Desde pequenininha, na verdade. Saber. Deixa eu contar pra vocês. Quando eu tinha 8 anos, a primeira vez que eu cantei na igreja, eu cantei uma música que chama Eu Sou Feliz, do Cláudio e a Lígia. Conheço. E você conhece eles? Conheço. Inclusive, um abraço pra eles, se eles assistirem esse podcast. Vamos marcar assistir. eles. Não sei se eles vão lembrar de mim, mas marca eles. Foi a primeira música que eu cantei, sabe? Voltada pra Cristo. E é uma canção, assim, que marcou minha vida e eu nunca vou esquecer. Foi um momento único. Eu cantava com uma amiga minha, Andressa, também. Um beijo pra ela, se ela for assistir. E foi a primeira canção que eu cantei. E dali eu comecei a participar das crianças. Depois fui pros adolescentes. Aí participava da escola bíblica dominical. Porque naquela época a assembleia era bem puxada, né? Nos estudos, orquestra, essas coisas. Então, eu comecei a participei um pouco da orquestra, fiz aula de flauta, essas coisas tudo, mas não desenvolvi não, gente. Não toco nada, só misericórdia. Tocar, você não toca Eu nada. arranho o violão e o teclado, tipo assim, 1 ou 2 notas e acabou. Tem que tocar uma música com essas 2 notas e pronto. Maestro, dê aí um ré menor pra ela. Eu lembrei até uma vez que se é assim que se fala. Isso é até engraçado, que eu lembrei até uma vez que a gente ia fazer uma célula, né? E meu irmão não podia nem tocar violão. E aí, isso que ela falou caiu, na verdade, sobre mim, porque eu também não sei tocar violão. Só sei tocar uma escala. Sim. E aí, a gente fez uma célula por live. Todas as músicas foi tocada em ré, em 2 notas, em dó e ré. Foi, só usando aquelas notas que eu sabia. Vamos embora. E vai, fluiu. Você acredita? Acredito. Você sabe que uma vez eu tentei aprender violão e teclado também. Sim. Eu sou canhota, então, assim, pra ensinar é difícil. E teclado, meu amor, pra mim é tudo a mesma coisa. Tá vendo essas teclas brancas? Pra mim é tudo a mesma coisa. Mesmo, os dedos, mesmo que tá cruzando ali. Falei, gente, muito obrigada por tentar me ensinar, mas não é... Eu gosto de ouvir. Não é isso que Deus tem pra mim. Agora, aquela coisa, né? Não é isso que Deus tem pra mim. Agora, minha irmã e o meu irmão, eles têm o dom mesmo. Sim. Já é o dom. Então, assim... Teve alguém que ensinou, mas pega rapidinho. É que nem o Lucas. O Lucas toca tudo, desde a bateria até instrumento de corda, teclado. Tudo, toca tudo. É dom, gente. É tudo, dom. Então, assim, né? Canta também, se deixar. Canta, né? Se deixar, canta. Já canta. Já pode pensar aí na parceria, meu amor. Fazer um CD romântico, vocês dois. Que tal? Né? Não, é sério. É verdade, ó. Os casais. É boa ideia. Não é não? Verdade, boa ideia. Acabar também, Deus providenciar uma varoa, fazer um CD romântico. Glória a Deus. Aliás, CD não, nós né, 4. filha? Eu, Lucas, você e Savarô, a gente gravar um CD juntos. É um EP, né? Não se fala mais CD. EP agora, EP, gente. Muito vamos, chique. Vamos se atualizar. Vamos se atualizar. Pronto. Primeira vez que você saiu da sua igreja, do seu local, para ministrar em outro local, já como Aline Ribeiro. Você agora tem a responsabilidade de tocar esse ministério. Como Aline Ribeiro? É. Tem uns 4 anos. Sério? Foi depois que você passou os processos? É porque assim, eu participei de muitas bandas, banda AME, acho que o Jonas já ouviu falar. Participei de algumas bandas, tudo. Participei de bastante concurso, fazia back, cantava algumas vezes solo. E ministerialmente, a Aline Ribeiro mesmo, tem uns 4 ou 5 anos que a gente tá com o ministério, que foi a primeira vez que eu saí pra ministrar. Olha, eu te confesso que naquela época era bem estranho. Porque assim, gente, ó... Deixa eu contar pra vocês. Contar do começo. Conta aí. Enquanto isso, vai pegar um café, vai pegar uma água. Vamos começar do começo, Começa né? do começo. Tudo começa do começo. Já pega o seu café e senta. Pega teu café, tua água, teu chá, tua pipoca. Senta aí pra gente conversar aqui. Que é isso? Fica à vontade, que a mesa é grande, né, Com certeza. Então, o que eu tava falando?
Uma pergunta, meu amor. O dia que você saiu pra ministrar com a Aline Ribeiro. Então, gente, ó. Há uma diferença do cantor para o ministro, né? Acho que vocês concordam também. Sim. O ministro é aquele que leva a igreja à adoração, que se envolve mesmo, que mergulha na presença de Deus. E o cantor, ele vai lá, faz a apresentação dele e canta, né? Eu comecei... Tirar essa dúvida, né? Que Eu às não vezes a galera tinha... tem... Quando eu comecei, não tinha essa visão. Dos meus 15 anos, mais ou menos, eu participava de concursos e eu queria muito ser uma cantora muito famosa e ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu tava numa época da minha vida em que eu tava com um pé na igreja e um pé fora. Eu fazia muitas agendas. De segunda a segunda, às vezes domingo tinha 2, 3 agendas, eu fazia muita agenda. Então, assim, na região que a gente mora, em São Bernardo, São Paulo, eu tava ficando muito conhecida já. Eu chegava, o pessoal já sabia quem eu era na minha região. Ah, a Aline Ribeiro tá aí, a Aline Ribeiro chegou. Agenda. O pessoal já me conhecia na minha região. Então, assim, até ali eu queria só ser uma cantora. Então, pra mim, eu não ia nas igrejas ministrar. Eu ia lá pra cantar. Pra cantar e mostrar. Não me preocupava com o espiritual, quem tinha que ser curado, quem não tinha, quem tinha que encontrar Jesus. Gente, isso é muito sério. A Aline tá contando, isso é muito sério. sério. E isso serve pra muitas pessoas que estão levando a vida dessa forma. Sim. Porque hoje a gente vê muitos ministros e cantores assim. Entendeu? Não sabe a seriedade, a profundidade que precisa ter. Não né? tá ainda no propósito, vivendo aquilo pra que foi chamado. Entendeu? Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Fomos chamados para estabelecer o reino de Deus sobre a terra, sobre as nações. O ser humano não tem outro propósito além desse. A Bíblia diz, é bem clara, todo ser que vive louve o nome do Senhor. É verdade. É muito forte isso. E eu não entendia. Eu só queria ser uma cantora com muito dinheiro, sabe? Com muita fama, ser conhecida. Eu queria que a Aline fosse conhecida. Teve alguém que você se inspirou nessa questão? Naquela época? Naquela época. Eu me inspirava muito na Priscila Alcântara. Sim. E na Daniela Araújo. Sim. Me inspirava muito naquela época. Questão de timbre, de voz, de acompanhar a carreira, como que agia, como fazia. Sim. Sabe? Me inspirava bastante nelas. E dali, quando eu casei com o Lucas, tive o Davi, passei o processo todo, perdi meu pai. Então, assim, eu passei um deserto muito longo, muito tenso. Não foi uma coisa rápida, né? Não foi algo assim rápido. Não foi superficial, foi profundo. Foi muito difícil. Que isso fez você ser a mulher que você é hoje, né? Forjou o meu caráter. E vem forjando, isso né? é muito top. Não, sim, forjando. é o que o Senhor faz na vida da Todos gente. os dias. E dali eu comecei a entender o que Deus queria de mim, sabe? Comecei a ver, comecei a olhar o Evangelho, comecei a olhar Jesus com outros olhos. Eu vi que realmente Jesus precisava ser o centro da minha vida. É verdade. Eu vi que Jesus era o meu pai, que eu precisava ser dependente de Deus. Por muitas vezes eu passei por situações, Vivi, que eu senti falta de ter alguém do meu lado para me ajudar, porque eu estava doente, debilitada e não tinha ninguém. O Espírito Santo entrava no meu quarto e falava assim, você tá nessa cama, não tá? Sabe por que não veio ninguém aqui, Aline? Porque você precisa aprender a ser dependente de mim. Eu me lembro profundamente de um dia que eu tava com muita crise de labirintite. Eu fiquei muito mal, eu não ficava em pé, Eu lembro que eu fiquei no quarto 2 dias, sabe? E não foi ninguém na minha casa, todo mundo sabendo, não apareceu ninguém. Eu fiquei triste, falei, Senhor, mas eu tenho tantos amigos, não veio ninguém na minha casa, minha família, não veio ninguém. Eu falei, Senhor, por quê? E foi muito claro, sabe? Eu senti o Espírito Santo entrar, sentar na minha cama e falar, Aline, é dependência. Que lindo. Você precisa aprender a depender de mim. A gente tem que deixar de olhar um pouco o físico e olhar o sobrenatural. É verdade. Sabe, Jesus é real, o céu é real, Jesus existe, a gente precisa aprender isso. Aprender a dependência. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo que Deus é o suficiente para ele. É verdade. Não é que não vai me faltar comida, não vai me faltar bebida. Não vai, com certeza não vai. Não é Mas quando ele isso, diz né? isso, ele está declarando com a boca dele que Deus é o suficiente. Que ele não precisa de mais nada. E as pessoas confundem essa palavra. Sim, acha que é muito pro material, ele não tem nada a ver com o material. Sim. É sobre, né, a presença de Deus, sobre a pessoa de Jesus, Sim. através do Espírito Santo também. Sim. É sobre isso que você tá falando. E continuando, algo Que tremendo. lindo! Algo tremendo. Gente, que top! Glória a Deus. Algo tremendo, uma experiência incrível que eu vivi também foi quando eu fui batizada com as línguas. Gente, é também um divisor de águas. Era um dos sonhos que eu tinha,
Mas demorou a acontecer na minha vida, porque eu vi que Deus tem um tempo para todas as coisas. E Deus tinha um tempo reservado para mim. Sim. E eu tinha muito desejo. Deus falava para mim, eu não vou te batizar enquanto você não forjar o teu caráter. Não vou te batizar enquanto você não entender o que eu quero. E Deus falou para mim, não quero que você fale em línguas da boca para fora por falar. Não quero. Quero que as línguas que saiam da sua boca venham do meu Espírito Santo, venham da minha presença, venham do meu trono, venham do meu reino. Até isso Deus foi especial comigo. Meu Deus, isso é um presente pra Foi gente. um presente pra mim, Vivi. Eu tô vontade de chorar. É muito especial, gente. É muito Quando eu lembro. especial. E tipo assim, eu naquela fase de mudança, de querer sair da artista pra ministra, aquela coisa Não deu toda. uma confusão na sua cabeça? E eu Apesar que você já achava- tava... O Senhor já tava destampando. Olha que incrível, né, como visão? as coisas de Deus são simples e são humildes. Eu achava que eu seria batizada numa igreja gigantesca, num congresso, onde estaria, sabe, um monte de gente, um monte de cantor, de pregador. Eu fui batizada numa das igrejas mais simples que eu já ministrei na minha vida. Uma igreja que eu lembro que era uma portinha que você entrava assim, uma porta pequena, a igreja entrava pro lado. Minúscula a igreja, muito pequena, era um congresso de jovens. Eu lembro até hoje, foi uma experiência surreal. Deus falou assim, eu te trouxe aqui para você ver o quanto que é simples a minha presença. Não precisa de muito. É verdade. E ali Deus me tomou de uma forma e ali eu fui batizada com o dom das línguas. Foi algo assim surreal, que eu nunca vou esquecer. Eu lembro o ambiente, lembro da forma que eu entrei, lembro da beca que os jovens estavam. Eu também sou da tempo, Naquele no tempo da dia, beca. foi algo assim muito especial. Foi um dos dias também que marcou a minha vida, sabe? Um divisor de águas, né? E hoje, realmente eu entendo. E quando eu saio para ministrar, não é a Aline que vai. Glória a Deus. É o por Espírito isso. Santo que vai. A Aline é só um canal de bênção. Eu não faço nada, eu não tenho poder para nada. Eu não tenho nada, na verdade. Nós não temos, minha Eu não irmã, tenho nada, não temos nada. Sabe? Eu só tenho a presença de Jesus e para mim ela é o Que é suficiente. tudo, É isso né? que basta. É Ele que faz, Ele que cura, Ele que transforma, Ele que liberta. Eu só oro, busco, me consagro, sabe? Jejuo para que Isso Deus que eu me te falo use agora. da forma que Ele quer. Da O forma que que Ele quer o usar. ministro, o que difere na busca de um ministro? O que difere na busca de um artista? Qual que é a diferença? O artista... Já sabemos, né? Você eu já vivi por falou. isso, né? Não, assim, você já passei falou, por isso, mas, já assim, vivi isso. de uma forma mais clara, porque assim, a gente encontra em igrejas, Sim. em vários locais, certeza. pessoas buscando, Com certeza. Né? Gente, não é errado ser um artista. sim, exatamente. Usar a sua arte para levar o evangelho. Usar o seu dom para... Mas eu não me vejo assim hoje. Não me vejo assim. Qual que é a diferença? O que você acha que difere? Qual que é a diferença da busca entre esses dois objetivos? Olha, lá em Salmo, se eu não me engano, 33, Davi está dizendo que o músico, o cantor, ele precisa cantar bem, tocar bem e com júbilo. O que quer dizer isso? Tem que ter o Espírito Santo e você tem que fazer bem aquilo que você faz, correto? Sim. Não é isso? Perfeito. Então, assim, quando eu pensava em ser uma artista, minha preocupação era a roupa que eu ia pôr no dia do show, a performance que eu ia fazer, a música que eu ia cantar, que eu queria cantar, que ia atrair as pessoas. Então, assim, pra mim, gente, estou falando de mim. Gente, presta bem atenção nisso. Tá, isso eu tô vocês que falando estão, né? tô falando eu. Pode ser que Mas- você tenha outra experiência Sim, mas ou pense assim, de outra forma. Mas tem alguém, eu acredito que tem alguém que o Senhor tá colocando agora para Com ouvir, que certeza, precisa. com certeza. Todos nós precisamos, Com entendeu? certeza. Mas eu acredito que tem alguém que tá nessa linha que precisa ouvir essa experiência. Com Que certeza. vai virar uma chave e vai falar, não, eu sou um cantor, sim. Mas mais que isso, eu sou um adorador. Com não é não? certeza. Pra mim, assim, a diferença do artista pro ministro é que o artista, ele se preocupa com a performance, com a roupa, com as músicas, com o show, sabe? Com quem vai estar lá, essa coisa toda. Já o ministro, não. Ele se preocupa se Jesus vai estar lá. Que lindo. Incrível, né? Gente, é muito profundo. A minha preocupação hoje, Vivi, será que Jesus vai estar lá? Minha preocupação hoje é, Jesus, o que eu tenho que fazer para que o Senhor esteja lá? É sobre isso. O que o ministro precisa fazer? Lógico, precisamos estudar, Sim. precisamos nos aperfeiçoar, isso é fato, isso é bíblico. Bíblico, como eu A acabei de excelência, falar. buscar a excelência. Como eu né? acabei de falar, isso é bíblico, precisamos estudar. O
O obreiro precisa saber manusear a palavra. E os ministros precisam saber disso. Então, eu vou contar um pouco do como é a minha vida ministerial. Eu sou uma pessoa, Vivi, que eu procuro 24 horas por dia estar alinhada àquilo que Deus quer. A gente precisa estar sensível à voz de Deus a todo momento. Deus quer usar a gente a todo momento. Sim. Esse negócio de que Deus só quer usar na igreja. Gente, isso Não, é mentira. Gente. Mentira. Tá cheio de gente a na rua. opção do Senhor, né? Na igreja. Tá cheio de gente na rua onde ninguém quer ir. Tá cheio de gente nos presídios. Sabe? Nas FEBEMs, aonde ninguém quer ir. Nos hospitais. É verdade. Isso é ter um ministério. Tem gente que só quer ter um ministério na igreja, cara. Tá errado isso, meu. A presença de Jesus, eu tô aqui, de repente, ou quem tá gravando aqui, ou entre alguém, tem que estar sensível por quê? Deus pode te mostrar algo que você vai ajudar a mudar a vida daquela pessoa. Sim. Não é que você vai fazer, mas você vai ser um canal para que aquela vai pessoa usar a sua receba, vida, para que você fale e aquela pessoa receba. Então, assim, hoje eu procuro constantemente ler a palavra, procuro estudar muita palavra, procuro estudar canto. Preciso melhorar mais ainda, eu sei. Sabe? Mas meu foco hoje tem sido muito a palavra. Tenho me aprofundado muito na palavra, sabe? Direto na fonte. Um ministro, ele precisa ler a palavra, precisa estudar canto, sim, para quem canta. Precisa orar. Precisa se consagrar. Precisa jejuar. E precisa, primeira coisa, alinhar os propósitos dele com os propósitos de Deus. Porque senão você vive pelo teu propósito. E para observar, as coisas não acontecem. É verdade. Quando você vai de acordo com a sua vontade, você não anda alinhado com o propósito de Deus. Eu sei porque eu vivi isso. Parece que é nadar e morrer na praia. Enquanto eu andava, Aline, eu faço, não acontecia nada na minha vida. A partir do momento que eu falei, Jesus, eu tô aqui para viver o propósito. As coisas fizeram assim na minha vida. O Jonas tá aqui. Eu tô mentindo? Não. Ele acompanha, ele toca comigo, ele acompanha. Ele é meu cunhado, gente, faz parte da minha família, toca comigo. Vivi, as coisas fizeram assim que tem dia que eu tô maluca. Eu falo, Senhor, tem repertório pra tirar, tem isso pra tirar, tem que pregar, tem que preparar a palavra, tem que não sei o quê. Sabe? E tudo vai se encaixando. E as coisas fluem naturalmente. Então a gente precisa andar assim. A vida de consagração, de jejum, de busca, de sensibilidade ao Espírito Santo. Que é o mais importante. Tudo isso envolve. E o mais importante que nem eu falei, não sentir apenas arrepios momentâneos. Vivenciar, né? Vivenciar Isso. e ter transformação de caráter. Para mim, a presença de Deus não é outra coisa a não ser transformação. Eu também acredito Ela não nisso. é outra coisa. Ela é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. É totalmente de dentro pra fora. E assim, o que você fala tem muita coerência. Porque eu também já vivi isso. Já vivi essa fase de achar que eu conseguiria fazer tudo a minha... Que audácia minha. E Deus permitiu que eu passasse por alguns processos na minha vida que eu disse, eu vou conseguir. Por que Deus não me ouve? Deu tudo errado. Mas não foi porque Deus falou assim, não, meu filho, eu vou fazer, dar tudo errado. Não. Mas sabe o que Mas ele é me engraçado? Deus, ele faz, ele permite a gente fazer e dá tudo errado. Não é naturalmente dá errado. Porque aonde está a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, as coisas dão certo e fluem. Verdade. E é naturalmente. naturalmente. E as coisas vão se encaixando. Então, assim, o que você falou, que você disse, tem muita coerência. E se todo mundo... Cada um tem o seu processo a passar, a aprender. Certeza, Mas se todo mundo pulasse essa parte dessa visão e se voltasse mesmo para ouvir, obedecer, se consagrar e fazer tudo isso, gente, ia poupar muito sofrimento. Sim, é verdade. E você vai se autoconhecendo através da presença de Deus. Sim. E Ele vai te mostrando quem você é nele. E quando Deus mostra quem você é nele, aí que você encontra a sua identidade. É verdade. Não é? É sobre verdade. identidade. Você se conhece, você sabe seus limites, você sabe até onde você consegue trilhar, mas assim, sempre com a presença de Deus. Com certeza. Dando aquela guia. Vai por aqui, meu amor. Não vai por aí não, minha linda. Faça isso aqui, minha florzinha. Não faça isso não, minha linda. Então, assim, é muito top. Meu querido, né? Tô falando assim, mas tô falando de mim, não é pra lhe ofender não, viu? Mas é até engraçado isso que a gente tá conversando, que falando assim no Ministério Aline Ribeiro, que
eu participo, eu consigo falar um pouco, né? É engraçado que toda essa caminhada, se a gente for olhar lá pro começo, o tanto que Deus mudou até hoje é surreal, porque lá no começo tinha igreja que a gente ia que tocava simplesmente pela paga que a igreja dava, simplesmente por isso, e com o tempo foi vindo e Deus foi mudando e foi moldando. Eu falo, eu comecei quebrado nesse ministério, quebrado. Sério, que eu tava jogado no mundo e a Aline sabe mesmo toda a minha história. Como é que você conheceu Jesus? Foi através da música também? Olha, eu nasci em berço cristão, sou filho de atualmente pastores, né? Mas eles não eram pastores na época. É uma família... Mandar um beijo pros nossos pais, né? Mandar um beijo, então. Beijo pai, mãe, Eduardo e Fátima. Uai, tá em Minas, pais, né, um beijo pra beijo. minha mãe, pros meus irmãos, pra toda a minha família, que Deus abençoe. Pra nossa igreja, pra nossa um beijo pra nossa igreja, né? Deus abençoe também, nossos né? pastores, em nome de Jesus. Agora e até pro pastor Lucas lá de Minas, que acolheu os meus pais, que tá cuidando lá deles, que meus pais estão morando agora em Minas, né? Pão de queijo, né? Nossa bispa maravilhosa, a né? Bispa Muito também. chique a nossa bispa lá de Minas. Eu falo que ela é minha bispa já. Trazer a bispa aqui, esse pessoal pra gente fazer benção, um podcast. pessoal que a gente Minas, pode trazer. Né? Pra aprender mais o Senhor com esse Ai, que legal. Eles vão amar isso, eles vão amém, amar. vamos mesmo. Vamos, certo, vamos sério. Aí cresci, né, na igreja, aí deu meus 14 anos, 15 anos, época de escola, acho que eu tava com 16, na verdade, ia começar o Senai, né, e fazer escola de noite. Eu comecei a ver que eu ganhava um dinheiro, eu queria viver mais por mim mesmo, tava começando a ficar cansado da igreja porque eu ia simplesmente para tocar. E é atrativo as coisas do mundo, né? É realmente Gente, atrativo. É incrível como... Não. É diferente. É atrativo, mas não te supre. É realmente momentâneo. Sim. Aí, época de escola, comecei a já querer sair da igreja, aí eu comecei com umas amizades, comecei a usar droga até. E sério, aí, sério, tem um passado assim, que muita gente nem sabe. Jonas. Tem um pessoal que sabe, tem muita gente que não, porque quem vê eu hoje fala. Pensa que não passou por nenhum processo. Foi difícil, viu? Acompanhei. E aí eu comecei a faculdade, comecei a fazer uma faculdade excelente do Brasil, que é a Federal da ABC. E lá foi quando realmente começou minha transformação pra ruim. Porque, assim, lá é uma faculdade surreal, só que tem muita coisa que, se você quer sair da igreja, lá tem. Desde festa, bebedeira, que você pode ficar dentro do campus da faculdade, o pessoal usava droga lá dentro mesmo, né? E, então, pra você ver, se situar. E, assim, pra eu voltar para a igreja, porque minha mãe orava todo dia. Meu irmão e a Aline me chamavam pra ir pra igreja também. E eu tava meio perdido e meu irmão sabia que eu tocava, ele até falava, vamos participar, né, do Ministério Aline e tudo mais, vamos, tentando me trazer de volta, né? E Deus teve que usar um cara lá de dentro da faculdade, que eu conheci ele em um rolê da faculdade, onde a gente foi... Sim, e é engraçado porque, assim, esse amigo que eu me tornei tão amigo dele... Eu conheci eles justamente em um rolê de faculdade, onde a gente tava assim, bebedando, aí tava na pior... Então, assim, Deus usou pra você poder acreditar mesmo, Foi. Né? E aí, simplesmente... Deus usa as coisas loucas pra confundir a sábia. É engraçado até, hoje a gente para pra analisar, é engraçado até essa história, porque realmente o trabalhar de Deus a gente não espera que é assim, né? E aí ele chegou em mim, ele chegava direto em mim e falava, você tem algo diferente, seu sorriso, alguma coisa, alguma energia de você faz bem para a gente e tudo mais. E nisso Deus já estava trabalhando na vida dele para ele estar voltando para a igreja. Olha. E nisso ele voltou para a igreja, ele é de uma igreja lá da Sara Nossa Terra. Inclusive queria mandar um abraço para ele, Sérgio. Lembro de você até hoje, meu amigo. Então, muito obrigado por Deus ter usado sua vida. E assim, ele foi e falou, se eu fizer um convite, você vai num lugar comigo? Eu, opa, claro, aquela animação de amigos, né? Balada agora. E ele falou, esse final de semana, sábado, tem culto dos jovens lá na minha igreja. E eu queria que você fosse. Eu sei que às vezes você pode não querer e tal, mas se você for, vai ser muito importante. Até o jeito como ele falou comigo, né? Eu olhei assim pra ele e eu sorri, eu falei... Eu já pensei até antigamente, né? Que eu ia pra igreja, então pra mim era tranquilo. Eu vou pra igreja, não vou ter nenhuma relutância ali. E eu falei, não, claro, pode deixar. Peguei o horário e tudo mais. A igreja era a 1 hora da minha casa, isso sem trânsito nem nada. Eu falei, não, eu vou lá em Osasco. Tá vendo?
Mas, meu, foi tão surreal, porque assim, eu cheguei lá, eu sabia como era a igreja, eu sabia, às vezes, eu tava lembrado da minha rotina, que era sempre a mesma coisa, chegar na igreja, XX, acabou o culto, vai pra casa, não tinha aquela renovação, sabe? Que a gente tem que ter de se entregar mesmo pra Deus, pra Ele estar renovando, pra nos dar novas forças, pra viver mais uma semana e aí vai indo. E aí eu cheguei lá e eu achei, meu, surreal como era lá. Era uma igreja, posso falar a denominação? Pode, fica à vontade. Era uma Sara Nossa Terra, muito abençoada lá de Osasco. E é engraçado que até hoje eu falo isso. O pessoal chegava lá, meu, era todo mundo descontraído. Um monte de jovem, todo mundo conversando, contando piada. Né? Realmente, era muito legal. É diferente. E a alegria do céu é diferente. Isso aí é verdade. E o que mais me cativou era o pensamento deles, porque todo mundo zoando, todo mundo brincando. Mas começou o culto, parece que um olhava para o outro e falava, gente, beleza, contamos piada até aqui, mas agora vamos fazer o céu cair. Uau. E era justamente isso. Então, tipo, começou o culto, deu o start inicial, meu, não tinha mais ninguém contando piada. Era todo mundo, um do lado do outro, junto lá na frente, adorando a Deus. E assim, se entregando lindamente. Não era uma adoração superficial, onde você só tá aqui, ou cantando a música em pensamento, ou algo tipo. Ou seja, era realmente todo mundo se entregando. a casa mesmo, né? É. Igual em Atos. É adoração com corpo, alma e mente. E espírito. Caiu, o espírito veio. É por inteiro, né? Adoração é isso, é se entregar por inteiro. Não é uma partezinha, é justamente uma transformação, né? Daí em diante você... Daí em diante eu vi ali o surreal de como era a presença de Deus. Porque eu já tinha tido experiências com Deus e me lembrava. Mas de tão longe que eu tava dele, eu já não me lembrava com tanta perfeição que era estar perto dele, né? É diferente, né, João? É diferente, porque muitas vezes a gente chega a conhecer a Deus. Mas de tanta gente nos afastar, não conversar mais, não trocar mais ideia com ele, a gente começa a se esquecer de como ele é. E foi o que tinha acontecido comigo. Mas naquele dia ele voltou falando, chegou arrebentando tudo e falou, vem cá que eu quero te dar um abraço porque faz tempo que eu não te via. E foi justamente isso que eu senti naquele momento. Desde então eu ia pra lá, ia todo domingo e aí foi indo. Nisso abriu o El Shaddai. Meu irmão me chamava, vamos lá. Da igreja lá era muito longe de Osasco, né? Essa era a nossa terra, acabei migrando para o El Shaddai. Mas se a gente for parar para olhar o trabalhar de Deus, é surreal. E até como a gente estava falando no Ministério Aline Ribeiro, passou tempo, passou meses, anos e músicos foram trocados, vidas foram trabalhadas. E se a gente for analisar como era o ministério no começo, que a gente chegava numa igreja simplesmente por causa de uma paga, pouco tempo atrás, a gente foi até numa igreja que eu nunca vou me esquecer. A igreja era literalmente 2 metros por 2 metros. Não cabia praticamente ninguém. Um pouquinho maior, vai, 3 por 4, mais ou menos. É que ficou Tote? Essa mesmo, que a gente foi lá em Santo André. Nem foi banda toda esse dia, hein? E nem foi banda inteira. E Imagino. assim, ó, pra você saber, a igreja é menor do que o estúdio que a gente estamos aqui. É literalmente menor. Bem pequenininho. Só que assim, bem simples, a gente não estava lá simplesmente porque era Ministério Aline Ribeiro. Não, era porque a gente estava preocupado com chamar a atenção de Deus, presente de Deus, para um lugar onde estava precisando. Então, assim, a gente a gente levou tudo, a gente fez tudo, deu o nosso máximo, não importa se era 5 pessoas ali que cabia na igreja assistindo o culto. Cara, a gente não tava vendo pra isso. Do mesmo jeito que você me vê adorando lá na igreja hoje, era o mesmo jeito que a gente tava adorando lá naquela igreja aquele dia. Glória então, o trabalhar que foi no ministério inteiro do Aline Ribeiro, meu, é transformador. Tanto em ministério como geral, como cada vida que participou daquele ministério. Hoje a gente tem pessoas fantásticas que a gente tá alinhado junto no ministério, né? Amém. Que Deus preparou, que é surreal. Até o Totti, queria mandar um abraço pra ele. Verdade, que foi pros Estados Unidos. Deus te abençoe. Deus foi e preparou até outras pessoas para estar também no nosso ministério, que também está alinhado com o pensamento de Deus. Glória a Deus. Que hoje você até conhece, né? Que é o Murilo, também mandar um abraço para ele. Um abraço pro Murilo. Bruninho também da nossa banda. Murilo, Bruninho, Lucas. A gente ama vocês, nós somos uma família. Glória a Deus, gente. Meu, é surreal o que Deus preparou para esse ministério. E é como a palavra fala, né? É muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Né? É verdade. É muito profundo isso, gente. E, gente, aproveitando que estamos mandando um beijo, quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal do projeto Worship Service. Sim, vai. Posso mandar? Tem lançamento aí, né, meu amor? É. Ó, verdade. Não, na verdade, gente, ó. Tem lançamento.
Temos gravação. Não sei quando esse podcast vai ao ar. Em breve. Em breve. Mas nós temos gravação. Nós temos breve. gravação do DVD, do Worship Service. Logo, logo também vai lançar. Uma bênção, gente. Um projeto que Deus colocou no coração do Natanael. Como é que foi esse projeto, você participar desse projeto? Gente, experiência incrível assim com Deus. O que você... Nossa, surreal. Porque a gente vê já pelos spoilers que tem. Não sei se é exatamente desse, mas tem Sim. outros projetos também. Do Worship, Worship Service. Gente, eu não sei falar inglês, eu vou melhorar. But a gente vê o ambiente é diferenciado. A gente vê a presença de Deus, a gente vê quebrantamento. A gente sente ao assistir que o Espírito Santo está agindo ali e com a gente está assistindo. Como é que é isso, gata? Olha, Vivi. Conte-me tudo, Mi. Já terminou de falar? Terminou? Desculpa. Perdona-me. Agora eu vou falar Vim aqui pra falar, né? Eu falo muito, eu vim aqui pra falar mesmo. Perdona-me. Então, Vivi, os dias que a gente tá vivendo de experiência com Deus, eu creio que não só pra mim, mas assim, pra mim, pro Lucas, pra minha casa, creio que pra muita gente também que tá assistindo. A gente participou de uma conferência e foi uma bênção. Deus, sabe, só confirmou coisas que estavam no nosso coração. Deus nos levou para BH para confirmar coisas que já estavam no nosso coração. Deus, ele é maravilhoso. Eu assisti na sexta-feira, inclusive. Foi uma bênção. E sabe, eu vejo e eu sinto que Deus quer trazer uma adoração nova sobre o Brasil. Uma adoração onde você não entra no culto se preocupando com a hora que vai acabar. Sim. Ou quanto tempo que você tem para pregar, quanto tempo que você tem para cantar. Você vai entrar num ambiente de adoração e se preocupar só com a presença de Deus. Você vai se preocupar em entrar, mas não vai se preocupar em sair. Sabe? A gente vê que muitos ministérios estão vindo à falência. Cantores de nome. É algo muito sério que eu tô falando aqui. Sim. A gente precisa orar por esses ministros para que voltem à essência da adoração. É verdade. Não é apenas sobre os streams que vai ter nas plataformas digitais ou sobre construir bens financeiros. Gente, não é nada sobre isso, sobre as riquezas, sobre os palácios. Davi falou, Senhor, eu pequei, me perdoa. Tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Isso mesmo. Sabe? A gente precisa ter isso com a gente. Pode tirar tudo, Jesus, mas não tira a tua presença. Não quero perder a tua presença, não quero. E eu não abro mão disso. Sabe? Então eu vejo, Vi, que a gente precisa se erguer como igreja e orar pelos ministros da nossa geração. É verdade. Muitas pessoas se perdendo no meio artístico. Sim. Infelizmente. Trocando, mudando a essência. E eu vejo que Deus quer vir com algo novo sobre o Brasil. Independentemente de quem vai estar no poder, não importa. A palavra diz que quem governa é o Senhor. Eu estava lendo sobre isso ontem. Quem governa é o Senhor. E a nossa confiança precisa estar nele. É isso mesmo. Ou você serve ou você não serve. Ou você crê ou você não crê. É verdade. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que Creio. creem. Então a gente precisa crer no Deus que a gente crer. serve. Só crer. Só creio. Bola pra frente. E vambora. E vamos pra cima. Vamos ficar, né? Vamos falar de composições. Uau. Eu sei que a senhora... Deus entrega muitas Eu coisas não falei na do sua mãe. projeto, não falei do projeto. Começamos, mas Começamos, não não terminamos. terminei. Mas já fica essa pergunta do E pente. voltando sobre os ministros, o Worship Service é uma junção, sabe? Estamos unindo ministros com o propósito de realmente trazer adoração sobre o Brasil. Amém. Esse é o diferencial. Então, isso que a gente esse precisa. projeto carrega essa essência. A gente não quer outra coisa a não ser adorar. Que lindo. Aí daí tá nascendo canções, já temos testemunhos de cura, de milagre. Gente, isso não é nada pra minha glória, pra glória pro de Senhor. ninguém que faz parte, mas você que ainda não conhece, precisa conhecer esse projeto. Muda a vida, né? É como incrível. Mudou a vida de vocês, muda a vida. Tem mudado a minha vida. É sobre isso, né? Sobre o que o Senhor faz. Tem me trazido pro lugar secreto. O lugar secreto. Ô, gente, quem não foi pro secreto, vá. Que é transformador o secreto, de verdade. E esse projeto é isso, é uma escola de adoração, uma escola de adoradores. Glória Onde a gente Deus. une os ministros para levar a adoração. Que coisa linda. É esse o nosso intuito.
Falei do Glória a worship Deus. service. Um abraço para todo mundo, Natanael, que hoje é nosso produtor. Que Deus te abençoe. Você é um presente de Deus para as nossas vidas. Que Deus te use cada vez mais. Orem sempre por ele, gente. Amém. E pelo projeto também. Amém, com certeza. E composições. Ó, tem umas que ela deu um spoilerzinho aqui no começo, já deu aquele nó na garganta. Eu quero falar de recomeço. Ela quer fazer eu chorar, gente. Recomeço não é só um louvor. Recomeço é um testemunho. Recomeço é um testemunho que faz. Todas as canções que eu escrevo fazem parte da minha história, dos meus devocionais. Não é... Mas o recomeço é algo muito íntimo, assim, da minha vida, da minha trajetória. Como é que surgiu Um pouco o da recomeço? transformação do que Deus fez. Recomeço é recomeço, né? A palavra já vem na essência. É um recomeço. Então, Mas como é que vê esse recomeço? Como eu falei no começo, eu fui uma pessoa que eu dei muitas voltas. Muitas voltas no mundo, na igreja. Então, não tinha uma estrutura, não tinha uma base bíblica, não sabia ainda o que eu queria. Então, quando realmente eu falei, Jesus, eu quero mudar. Porque a gente precisa querer mudar. Jesus não faz nada sozinho. É verdade. O A senhor é gente educado, precisa querer, né? a gente precisa querer. Você quer mudar, Aline? Eu quero mudar. Mas, irmão, tu vai ter que querer mudar. É. E assim, não é fácil. Até hoje tem muitas coisas em mim que precisam ser transformadas dia após dia para aprender. Sim. Quem nunca mamou? Eu que fico também. E quando eu senti que realmente Deus estava começando a fazer as coisas na minha vida, que as coisas estavam mudando, eu falei assim, Senhor, quero escrever algo sobre isso. E eu tenho meu cantinho lá no quarto, né? Tem minha mesinha lá, às vezes eu faço na cozinha tomando café, mas eu tenho uma mesinha lá no meu quarto. Um dia eu vou filmar, vou mostrar pra vocês. Um cantinho bem simples, sabe? Legal, é mesmo, Aline. E lá eu choro, lá eu escrevo, lá eu faço meu devocional. Então, aquele momento, fui pro quarto, peguei meu caderno, porque eu não uso tablet, notebook, iPad, nada dessas coisas, que Raiz, ainda não né, meu tenho. amor? Raiz. Mas se alguém sentir no coração de me mandar, entre em contato comigo que eu estou aceitando. Peguei lá o meu caderno esse de recado aí. composições, falei, papai, vem aqui, agora vamos lá. Sentei, orei, comecei a escrever. Aí Deus falou, pronto. Aí quando chegou o momento, nós gravamos e lançamos. Mas é algo assim muito gostoso. Quando eu sento pra compor, e Deus tá me dando umas estratégias meia malucas, sabe? Às vezes eu tô dentro do carro aí, Lucas, pega o celular que eu preciso gravar um trecho que Deus colocou aqui no meu coração. Eu gravo. Tô tomando banho e tô gritando no banheiro. Corre, gente, pega meu celular. Que Deus me deu uma frase. Aí eu começo a ministrar Por sozinha isso que no a gente tem que banheiro. estar atento à voz do Espírito. É algo muito louco. A gente precisa estar atento, realmente. É, eu tô lavando louça, eu começo a falar em línguas, e eu começo a orar em línguas, e eu falo, Cauã, pega o caderno, pega meu celular, pega não sei o quê, e fica desse jeito. Mas a Recomeço foi escrita num momento de devocional, que realmente eu sentei e falei, Senhor, eu quero compor sobre a minha vida agora. Quero contar um pouco para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Aí eu fui e escrevi. E vai cantar. E vou cantar. Escreveu e vou cantar. Então, Vamos cantar o refrão? gente, presta bem atenção na letra dessa música. Não é só uma música, é uma oração. Então você chegou, me deu a sua mão, me disse, filho, estarei contigo onde quer que for. Fui eu quem te escolhi, fui eu quem te chamei. Receba o meu perdão e a minha cura em todas as feridas. E uma nova história hoje recomeço em sua vida. Amém! Glória a Deus! Recebe Obrigada, essa Jesus! palavra, recebe essa palavra. E, ó, gente, eu gosto muito do Cordeiro e Leão, viu? Cordeiro e Leão? Quando que você fez? Como é que você fez a Cordeiro e Leão? Cordeiro Como é que e foi Leão? a história do Cordeiro e Leão?
A gente cantava muito na igreja aquela música O Céu é o meu lugar. Sim. E eu achava muito linda a forma que eles cantavam, que eu gosto dessa coisa de celebração, de júbilo, de alegria, de erguer as mãos, de pular. Você me conhece, sabe que eu sou meio doidinha, né? Sim. Eu dou lugar mesmo pro Espírito adoração Santo. extravagante. Eu não retenho, né? Também sou extravagante. Eu não retenho. Se deixar eu deito no chão, eu não ligo. Mas eu escutava muito, a gente canta na igreja, e eu falava assim, ai, Senhor, eu queria tanto fazer uma música assim pra frente, para as pessoas cantarem com muita celebração, com muita alegria. Aí Deus foi e me deu a canção Cordeiro e Leão, que foi através de um devocional também. Só que eu tava fazendo esse devocional junto com o Lucas. Olha só. A gente fez o devocional e falamos assim, vamos escrever o seu projeto, próximo projeto. Mas como o projeto não é nosso, é do Senhor. Ele falou assim, Aline, escreve. Aí eu comecei a escrever. Aí saiu Cordeiro e Leão. E vai cantar também. Mas foi inspirada no Céu é Meu Lugar. Sério? Foi. É linda, Cordeiro. Eu gosto muito de Cordeiro e Leão. Vamos do começo essa? Vamos? Vai do começo. Enquanto isso, ó, segue lá a Aline Ribeiro, @Aline Ribeiro Oficial, né? Isso. Vai lá no Instagram. Jonas também, depois eu falo do Jonas. J Puccini. Aí, ó, J Puccini, @, tá, minha gente? Meu Jesus crucificado, o véu do templo rasgado foi, morreu como um cordeiro e ressurgiu como um leão. E nada mais importa, porque ele venceu a morte e hoje vive está. Aleluia, aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Aleluia! Glória a Deus! Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. O louvor, né, assim, a música, ela tem esse poder de... Tem uma essência, né? De trazer renovo, de trazer cura. Alegria. Alegria. Eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade, de fato. Quantas vezes eu na minha casa e... Não, vou escutar um louvor. Mas teve momentos eu tá triste, eu falei, não vou botar louvor de Senhor, isso aqui. Hoje eu não vou colocar um 500 graus de puro fogo. Isso aí. E aí, minha filha, vem aqui uma alegria e daqui a pouco Deus vem, você começa a chorar, você começa a rir ao mesmo tempo e você... Sente o renovo da presença de Deus, Deus né? é isso, gente. Assim, algumas pessoas têm uma visão, mas depois que você também conhece o Senhor, de andar com Ele, você vai conhecendo também o caráter do Senhor, né? E assim, algumas pessoas pensam que Deus é bravo, que tá sentado num trono, só olhando assim pra gente. Isso aí vai tomar não tá me obedecendo, vai tomar uma queda? Misericórdia. Gente, não. A paternidade do Senhor não é parecida com a nossa, né? Se é que eu posso falar assim. O caráter do Senhor não tem nada a ver com nossa humanidade. É sublime. Deus, Ele é alegre. O Senhor é alegre. Eu creio num Deus alegre, que quando Ele fez as coisas, Ele viu que tudo que Ele fez era bom. E a gente tem que desfrutar da bondade, do amor, da alegria, porque tudo que Ele fez é bom. Inclusive você que está assistindo. Se você está aí triste, desanimado, largou seu ministério, largou o seu propósito, você trate de voltar, viu? Porque tudo que Deus faz é bom. Amém. E você tá aqui para viver um propósito e para frutificar, tá certo? Amém. Pode parar com esse negócio, esse pensamento aí que não é de Deus não, né, Aline? Vai ouvir Cordeiro e Leão. Vai ouvir pronto. Cordeiro e Leão. O Cordeiro venceu. Pronto, ele venceu e nós estamos aqui porque ele venceu. Amém. Não Glória a Deus. Olha, e aí, Rai? Quanto tempo eu tenho ainda? 57. Nossa, gente. Ô, gente, o tempo aqui passa muito rápido, né? É verdade. Muito rápido. Mas nessa questão de dons, de talentos, tem muita gente que faz isso, né?
enterra os dons, passa por algumas situações e fala, eu vou largar, não vou fazer mais não, eu não vou fazer isso mais não. E acaba vendo uma coisa totalmente diferente do que Deus planejou. Sim. O que você diria para essa pessoa que está com esse pensamento aí? Olha, o que eu tenho para dizer para você é que atenção, não viu? adianta você se esconder. Não adianta você fugir, porque Jesus vai te achar aonde você estiver para cumprir o propósito dele na sua vida. É verdade. E todos nós temos um chamado. Verdade. Não é verdade? E Deus, ele é tão maravilhoso que dia após dia ele vai renovando as promessas que ele tem sobre a nossa vida. É verdade. Então, querido, isso é do céu. Não adianta se esconder. Aonde você estiver, Jesus vai te achar. Tá certo? Entendeu? Copia e cola, recorta, copia e cola essa mensagem aí. E você, o que você diria para você que vivenciou esse processo de eu vou aqui ficar um pouquinho aqui, Um pouquinho ali, depois vir eu aqui, volto, acolá. O que eu tenho de conselho é, quando a gente tá lá fora, a gente sempre procura se preencher, né? Seja estando participando de rolês, ciclos de amizade, seja o que for, a gente se procura algo, né? Mas se você quer algo mesmo que te preencha, que te dá força dia após dia, e eu não falo uma felicidade que você vai voltar 4 horas da manhã de uma balada que você vai estar morto querendo dormir e na manhã seguinte vai estar todo acabado. Não falo esse tipo de felicidade, eu falo uma felicidade que vai te preencher mais do que uma noite e mais do que um dia, né? Tem até um versículo que eu carrego muito para mim, o texto dele que fala, que é Deus falando... não vos fazer mais servo, porque servo não sabe o que o seu senhorio faz, né? Mas lhe faço amigo, porque um amigo tem prazer em contar os planos que você tem para ele. Então, assim, tem um cara que ele é nosso Deus, que assim, ele é surreal de grande, baita poderoso, a gente não tem nem noção do que ele é. Só que assim, ele escolheu você e escolheu a mim para ser amigo dele e amigo de verdade. Então, se você quer algo mesmo para preencher seu coração, comece a procurar Jesus, comece a procurar Deus e conversa numa oração sincera mesmo. Não chega, se você é mais desse jeito igual eu, não precisa chegar e falar, Deus Todo-Poderoso, isso, claro, precisa ter reverência, mas seja sincero, fala, Deus, vim aqui para te conhecer, vim querer saber quem você é mesmo e se você existe, me dá um toque em mim, envia alguém para falar comigo, que eu vá numa igreja e eu seja tocado, seja sincero com ele. Essas são as orações que Deus mais gosta, porque ele quer ouvir sinceridade do seu coração. É verdade. E assim, tem visão distorcida sobre quem é o Senhor e religião. Sim, as pessoas às vezes confundem isso, né? Que o Senhor, ele é uma pessoa, como o Jonas falou. Ele é uma pessoa, ele é um amigo, ele é acessível. A religião, não. Você é limitado dentro de uma religião. É verdade. Não é sobre religião, é sobre uma pessoa. E como assim, nós que somos casadas, pra gente conhecer o nosso marido, a gente, né, ter intimidade, a gente precisa conversar, precisa contar. Ter relacionamento, e às vezes, né? A gente ter precisa, relacionamento. às vezes, tocar num defeito, né? Eu digo, se meu marido, ele também. E a gente partir para essa parte de confrontar, de falar, não gosto que você faz isso. Então, assim, para caminhar com Jesus, ele vai fazer isso todas as vezes, né? Para o nosso melhor. E ele é uma pessoa, não é uma religião. Então, assim, se você tem essa mente, vou trocar de religião, você já começou tudo errado. Não é uma religião, é uma pessoa. Eu vou seguir Pai. Jesus. Exatamente. A palavra é essa, seguir Jesus. É ele. Caminhar com Vem Jesus. e segue. Andar Foi o que com ele Jesus. falou, né, para os discípulos. Tá fazendo o que aí? Você tá aí pescando? Pronto. Pronto, olha o que Deus tá fazendo. Você tá aí pescando? Tá fazendo aí seu trabalho, sua correria? Beleza, legal. Mas Jesus tá passando e falando, vem cá, me segue. Eu tenho um outro propósito para sua vida que você vai ser feliz, realizado. Você vai me conhecer e vai desfrutar de uma eternidade maravilhosa que Deus já preparou para nós. Então, gente, as coisas desse mundo, tudo muito passageiro, entendeu? A eternidade não. A palavra já fala, eternidade, nós vamos passar com o Senhor, que é o que nos sustenta, o que supre as nossas necessidades, né? E, gente, e tudo em harmonia, tudo em perfeição. Amém, com certeza. E Ele é suficiente. Amém. Ele é suficiente aqui, Ele é suficiente no céu.
E não perca tempo. Se você não conhece o Senhor, corre, vá conhecer. Aí no seu coração mesmo, se você está aí no seu quarto assistindo, no carro, eu não sei onde você está, mas Deus te vê. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o que você tem enfrentado e Ele está disposto a te ajudar. Então chame por Jesus, aceita Jesus na sua vida e deixa Ele mudar a sua história como Ele mudou a minha, mudou a da Aline, Glória a Deus. do Jonas e de tantas outras pessoas. O Senhor, Ele é educado. Ele precisa que você dê esse acesso a Ele. Então, dê. Eu estou falando, nós estamos falando Amém. porque nós passamos por isso. Com certeza. E a gente vivencia isso todos os dias. É verdade. Vá. Vá, tenha um encontro com o Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. Ô, gente, obrigada. Eu não tenho palavras eu que para agradeço. agradecer Deus abençoe. a vocês a disponibilidade. Obrigada por falar mais, me fazer conhecer mais o Senhor, por compartilhar um pouco mais do pão comigo. Amém. Viu? Glória a Deus. Foi muito gostoso. muito gostoso. Muito tá gostoso. sendo muito Eu Passaria aqui demais. mais umas 5 horas. Sim, tranquilamente. Umas 5 horas. Gente, aonde a presença do Senhor tá, né? Tem liberdade. As coisas, a gente fica, né? Vem aqui, você tem que ficar mais um pouquinho, Senhor. Mas Ele continuará com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Que o Senhor Deus acrescente. abençoe sua casa, sua família, teu ministério, Amém. teus negócios, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Eu recebo. Amém. E que Deus também abençoe seu ministério. Amém. Que você continue a compartilhar este pão do céu Amém. através da ferramenta que Ele deu nas suas mãos. Amém. De adorar e levar toda uma geração a adorá-lo também. Amém. Viu? Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos meninos, por toda a sua família. Isso é uma bênção Amém, nas nossas minha vidas. amiga. Obrigada. Deus Obrigada abençoe. mesmo. Esses dias eu falei com ela, a gente estava conversando. A gente não é muito de se falar, né? De mandar mensagem, de ligar, de montar. Mas eu aprendi a amar a Aline de uma forma diferente, sabe? Eu sinto uma comunhão, um amor. E é recíproco também. Porque Algo sincero, não precisa, a gente não precisa estar... Mas é algo sincero. É uma coisa assim, sincera e forte. Sincera. E glória a Deus que Deus tem colocado pessoas assim na minha vida. Também te amo, minha Obrigada. amiga. Você é uma É bênção. lógico. Na minha vida, amo você. E esse rapaz, então, é uma bênção também, gente. Jonas, um caráter fortíssimo, um cara de coração bom. A gente engasga. Porque assim, a gente São muitas coisas pra falar, gente. A gente aprende a caminhar com as pessoas e vai... Porque assim, de começo eu vi o Jonas tocando e ele é um pouco mais quieto, né? Mais reservado. Mais reservado. Então, assim, a gente fica até, né? Meio retraído. Com medo de falar. Mas depois você conhece. Esquece. Gente, é muito bacana. Mas é bom muito demais legal, estar aqui. É uma bênção. Primeiro que é maravilhoso, como eu disse no começo, é maravilhoso conversar de Deus, né? É verdade. E estar aqui no meio de pessoas que a gente convive, que a gente sempre está adorando, então a gente parar e falar, vamos parar e falar um pouco de nosso Pai. Nossa, é gratificante estar aqui com você, viu? Obrigada. Muito viu? obrigado, Deus a gente que abençoe agradece de coração. Que você continue sendo esse rapaz Amém. abençoado e Deus abençoe seu ministério, enfim. Muitas coisas boas. E outra coisa, depois nós vamos fazer um podcast aqui pra você contar também sua história de ficar a vida de Perfeito. jovens, né, Aline? Com certeza. Sim. Tá bom? Com Ô, certeza. gente, pra que lado que eu vou, Raiz? Eu quero agradecer hoje, meu agradecimento, antes de terminar, é especial. Eu quero agradecer o Rodocast, onde eu tô aqui. Ela vai colocar o @ dela. Quem me atende é a Rayane, a Rai. Então, assim, eu quero agradecer a vida dela, da família dela, pelo trabalho que ela faz, pela simplicidade dela. Grandes coisas tem o Senhor também para a vida da Rayane, da família dela. E nós estamos aqui também privilegiados de poder usufruir da ferramenta que Deus colocou na mão de vocês, Rai. Obrigada de coração, minha irmã. O Senhor já está multiplicando essa semente aqui. Amém. E vai dar muitos frutos. Amém. Aonde você pisar, aonde o Rodocast estiver, que seja a bênção, que leve também a bênção do Senhor aonde vocês estiverem. Amém. Viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grande. Obrigado por você existir, por vocês existirem, tá? De verdade. Eu também quero agradecer os meus parceiros Sky Pizza. Eu quero Precisa ir lá conhecer. Precisa. Gente, eu sou Precisa ir lá, suspeita. Brasil. Olha, eu já não Sky falo Pizza, mais meu nada. parceiro. Precisa ir lá. Vamos estar comendo umas pizzas lá. Vamos Eita, lá. glória. Adquirindo uns quilinhos aí, depois a gente pede, mas vamos, né? Vamos degustar do melhor dessa terra. Glória a Deus.
Ó, Sky Pizza é meu apoiador. Estoque Máquinas, para você que trabalha com construção, precisa de ferramenta, entre em contato com a Estoque Máquinas. E também vou aproveitar e falar da NG Calçados. Mulherada, final de ano tá chegando, para os homens também. Mas as mulheres que gostam, né, de colocar uma sandalinha, um sapatinho diferente, do seu jeito, você não vai encontrar ninguém com um sapato igual ao seu. Então, vai lá na NG Calçados, tá bom? Então, Eu vou. enfim, que Deus abençoe você. Deixa eu tomar aqui uma água. Que Deus abençoe você que está me acompanhando. Esse é o nosso penúltimo episódio dessa temporada. Então, assim, grandes coisas tem o Senhor tá fazendo na minha vida, na vida enfim, de todos nós. Mas eu tô falando agora, né, do podcast. Então, assim, enfim, vem novidades por aí. Obrigada a você. Obrigada a Deus, primeiramente, a você também que tem me acompanhado, viu? Vocês são preciosos para mim, assim como o Senhor, mais o Senhor, assim como o Senhor é. Que Deus abençoe mais uma vez e até a próxima. Tchau. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Tchau.